Boa noite, Ana Luísa. Boa noite, Ana Jussara. Ontem você usou caneta, mandou. Bom, vamos começar. Vocês lembram que eu tinha dito que nós estamos fazendo a iniciação, a formação de uma berritos, né? Já fizemos Deus, mundo, homem, Messias, religião, entramos em cultura, né? Aí fizemos uma breve introdução tal, sobre a vez anterior, e hoje nós vamos dar um prosseguimento, mas antes de falar desse prosseguimento, eu vou lembrar só que vocês lembram que eu tinha dito que a gente precisava, para falar da cultura, que a gente vai falar sobre literatura, sobre a música, sobre a arte, né? Mas para falar isso, faz parte também da cultura você conhecer o contexto em que isso aí se dá. Tá? E o contexto que isso aí se dá, realmente, é a Europa. Então, a gente tem que dar a história da Europa. A gente não vai dar uma história das Américas, que não tinha nada disso. Não é coisa... Como sempre, no Oriente também, aquela coisa que quase não se tem nada. Então, é na Europa. Então, a história da Europa, e vamos começar então hoje. A história da Europa, ela apresenta que tem duas culturas, que é a judaica e a grega. Tem dois povos, quais são? Os judeus e os gregos, né? E tem dois textos, um de cada nação, ou cultura, ou povo, como você quiser. Um deles é a Bíblia, que é do judaico, e o do grego é a questão da Ilíada, né? E Odisseia. Tá bom? Então, começando assim, a nossa cultura, né, é um território atravessado por essas duas correntes e banhada por esses dois rios. Um deles nasce em Israel, o outro na Grécia. Os rios são dois textos centrais que alimentam todo o sistema hídrico da cultura com histórias ricas em nutrientes. Quer dizer assim, ricas em nutrientes, quer dizer que a partir dessas duas fontes, muitas coisas foram produzidas e levadas em conta essas coisas. Até incorporadas, entendeu? Bom, pois em síntese, uma cultura é o patrimônio comum, olha só, pois em síntese, uma cultura, nós estamos falando sobre cultura, então o que é uma cultura? É um patrimônio comum de histórias que mantém unida uma sociedade. Tá? Então, cultura é esse patrimônio comum de histórias que mantém unida uma sociedade. Dele também fazem parte as narrativas sobre as próprias origens, portanto, a biografia de uma sociedade é o que diz quem ela é. Os dois principais textos da cultura europeia são a Bíblia judaica, como eu falei, e a dupla epopeia grega, sobre o cerco de Troia, girando em torno do cerco de Troia. A Ilíada, em grego, quer dizer o quê? Troia. Tá? E a Odisseia é aquela viagem do aventureiro Ulisses, né? Que saindo de Troia, que estava destruída, né? Para a sua própria casa, de volta para a sua mulher Penélope. Tá certo? Então, são esses dois textos que dão origem, suscita, pelo menos, a elaboração de outras coisas. O autor da epopeia grega foi Homero. O autor da Bíblia foi Deus.
Ambos são conhecidos como escritores mitológicos. Homero não podia ver, era cego. E Deus não podia ser visto, era proibido até fazer um retrato dele. O que nem aconteceu com o Maomé, né? Não se deixou fazer o retrato dele. Por que esses textos se tornaram tão importantes? Para responder a essa pergunta, saltamos à época do humanismo, do Renascimento e da Reforma. Portanto, por volta de 1500, em 1517, inicia-se o cisma da Igreja com a divulgação das teses de Lutero. Então, em 1444, na Mongúncia, quem é que apareceu lá? Johann Gutenberg inventou a imprensa. Isso significou uma revolução nos meios de comunicação. Tornou-se possível em todos os lugares divulgar os textos clássicos da antiguidade, redescobertos pelos humanistas. Ele está falando assim, eu estou me lembrando, quando eu era presidente do diretório, eu me via assim que nem Gutenberg. A gente tinha um danado, acho que como é que é o nome daquilo? Um mimeógrafo, acho que era a palavra, acho que era essa. É mimeógrafo. Uma coisa que sujava a gente toda. Passava assim, aquela com coisa, álcool, passando. de colocar álcool. Nossa Senhora, eu estava me vendo lá foi em 1444, em 1967, 66, eu estava me vendo com nem Gutenberg. Mas eu comecei mais tarde que você, então você me viu. Olha só. Tornou-se possível em todos os lugares divulgar os textos clássicos da antiguidade, redescobertos pelos humanistas. Tá? Então, Platão foi ressuscitado, vamos dizer assim, né? Na mesma época, os príncipes conseguiram concentrar o poder do Estado em suas cortes. Para acompanhá-los, os nobres tornaram-se cortesãos e submeteram-se à etiqueta da corte. Agora, nesse contexto, na pintura e no teatro da corte, imitava-se o modelo dos heróis antigos e das divindades da antiguidade. Está percebendo? Eram representados Júpiter e Apolo, Ártemis e Afrodite, bem como estimulada a poesia correspondente. Ao mesmo tempo, os reformadores Lutero e Calvino tomavam a Bíblia dos sacerdotes, vocês não são mais os donos, e traduziam-na do latim para o vernáculo. Com isso, criavam a possibilidade de cada um se tornar seu próprio sacerdote. O protestantismo representava a democratização da religião, mas também a veneração dos textos. Por isso que eu sempre falo, eu até me digo assim, eu sou meio protestante, porque o que a gente tem que voltar a fazer nas igrejas, na nossa mesmo, na messiânica, mexa-mo é o texto. A gente mesmo pode interpretar isso. Traduzam isso do japonês e ponham para o vernáculo, para a gente, português. Entendeu? É isso que tem que ser feito. Democratização da religião. A partir disso surgiu uma cultura mista, aristocrática com a burguesa, com uma tensão inerente entre religião e Estado, para o dinamismo e intranquilidade da Europa. Para entender essa cultura, precisamos voltar aos gregos e aos judeus. Olha só. Nós estamos trabalhando em cima de quê? Para a idade antiga, né? Então, são esses dois. Então, quando você avança lá, o que a gente fez foi o seguinte, avançamos até 1400 e pouco, né? No Renascimento, na Reforma, avançamos até lá para dizer o quê? Que essas coisas da Reforma e do Renascimento, eles voltaram à Grécia. E para a reforma entre o Estado e a religião, eles voltaram para a Bíblia de novo, mas
tendo o poder de estudá-la, não precisava de intérpretes. Entendeu? Então, vamos voltar, né? Então, no que se refere aos gregos, vamos abordar o quê? Vamos falar sobre os gregos, o Olimpo e os heróis da literatura, né? Vamos trabalhar isso aqui em cima de 18 pontos. E a questão da Ilíada e Odisseia, vamos trabalhar com 7 pontos. No que diz respeito à Bíblia, não vamos fazer em 12 pontos. Então, são 37 pontos que nós pretendemos abordar. Então, vamos começar. Os gregos, o Olimpo e os heróis da literatura. Os heróis da literatura, vê só. Já está lá. Comecemos, né? Nós podíamos falar sobre as cidades-estados gregas, que foi de 800 até 500 a.C. Depois nós tivemos os Jogos Olímpicos, de 776 a.C. a 393 d.C., né? O oráculo de Delfos, a origem dos deuses, a rebelião de Zeus. Eu estou passando várias coisas, tudo isso aí poderia ser dado, seriam pontos. Atenas, por exemplo, né? Aí, ó, essa história de chegar a Atenas, olha só o iniciozinho para tu ver como é complicado. Iniciou-se então o governo do pai dos deuses, Zeus. Sua primeira ação oficial foi molestar sexualmente a titã Metis. Mas um oráculo anunciara novamente que o filho dessa ligação iria destronar Zeus. Então Zeus engoliu sem rodeios a grávida Metis e com isso confirmou a regra que condena os filhos a imitarem seus odiados pais. Depois de 9 meses, começou a ter terríveis dores de cabeças e, com a ajuda de Prometeu, deu à luz pela cabeça a bem-amada Atena. Olha só. Ó, por não ter sido concebida por uma mãe e ter nascido do cérebro de Zeus, ela se tornou a deusa da sabedoria. Quer mais ou quer mole? É mole ou quer mais? Entendeu? Não dá, né? Aí, ó, os adultérios de Zeus, Temis, Leda, Semele. Aí fala sobre Hermes, sobre Afrodite, Artemis, Dionísio, Prometeu, com aquela caixa de Pandora, Europa. Europa não é essa Europa, não. Tem uma figura aqui chamada Europa, né? Édipo, muita gente ouve falar no Édipo, né? Anfitrião, Hércules, o labirinto, aquele labirinto que a pessoa não sabia sair do Minos, né? Do rei Minos, né? Tal. Bom, feito tudo isso era para culminar, para a gente falar de Teseu. Mas você vê, se a gente fosse falar tudo isso para chegar a Teseu, com todos aqueles deuses, um se comendo ao outro, com as coisas mais estapafúrdias do mundo, né? Era para chegar aqui em Teseu. Então vamos chegar. Então vamos assim. Muita coisa vai ser feita de conta, a gente vai falar lá para trás, mas vocês ignoram, porque é muita coisa. Fala assim, ó. Nesse meio termo, Poseidon gerou Teseu, que é esse que nós estamos querendo ficar com ele, né? Mas entregou Teseu ao príncipe de Atenas, chamado Egeu. Então, guarda aí, Teseu passou a ser filho adotivo de Egeu. E Egeu era o príncipe de Atenas, tá certo? Teseu resolveu libertar Cleta do Minotauro, aquele lá do labirinto. Tá? Foi ajudado pela filha de Minos, Ariadne, que lhe deu um fio com o qual encontrou o caminho para sair do labirinto, depois de matar o Minotauro. Porque sair do labirinto era fogo, mas como ele pegou o fio que ela deu, era só ele voltar através do fio. Muita gente usa, às vezes, umas imagens de botar milho, né, no caminho, certo? Pedrinhas, né? Pedrinhas, qualquer coisa. E Ariadne, Teseu levou na viagem de volta à pátria, que é Atenas, né? Bom, mas, por motivo desconhecido, deixou-a na ilha de Naxos, onde ela ficou brava, em triste lamento,
Mas logo foi vingada, pois em seu retorno Teseu esqueceu-se de içar a vela branca em sinal de seu êxito, conforme previamente combinado com o pai, o Egeu. Quando Egeu viu de longe da praia a vela negra da derrota, jogou-se desesperado no mar, que passou a ser chamado pelo seu nome. Quem não conhece o Mar de Egeu, na Grécia. Posteriormente, Teseu, né, envolveu-se em inúmeros combates contra as Amazonas. Amazonas quer dizer sem seio. Sabe o que é sem seio? Que é para poder atirar o arco e a flecha, não tendo peito aqui, né? Aí fica melhor, né? Elas cortavam dos seios. Por isso chama-se Amazon, quer dizer, sem seio, quer dizer isso. Com os Átridas, né? As coisas transcorriam da mesma forma trágica que na família de Édipo. Os irmãos Atreus e Tiestes rivalizam pelo domínio em Micenas e pela mesma mulher que era Erópe. Erópe tornou-se esposa de Atreu, mas também amante de Tieste, ou seja, do seu irmão. Atreu, que era o esposo, né, de Erópe, gerou Agamenon e Menelau. E o Tieste, o amante, né, da esposa dele, gerou Egisto, que matou seu padrasto Atreu, quer dizer, matou o Atreu. Tá certo? Então ficou os filhos de Atreu, Agamenon e Menelau, e ficou o Egisto, né, que matou o pai deles, desses dois aí. Depois de todos esses crimes, Agamenon tornou-se rei e casou-se com Climenestra, filha de Tântalo. Seu irmão Menelau, lembra que era Agamenon e Menelau? Seu irmão Menelau casou-se com a filha de Leda, que é a bela Helena. Quem não lembra da Helena de Troia? Ambas as mulheres haviam sido predestinadas por Afrodite a causar desgraça devido às suas infidelidades conjugais. E assim chegamos à Guerra de Troia, a Ilíada e a Odisseia. Tudo isso aqui foi para chegar aí. Vamos lá, entendeu como é que é? Teve que dar um passeiozinho rápido pela Grécia e tal. Então vamos para lá. Então a Ilíada e a Odisseia. Ilíada é Troia. E Odisseia é o caminho que Ulisses fez. Esse aventureiro dele. De volta de Troia para a casa dele. Para a casa dele. Né? Para voltar para sua esposa amada, Penélope. Penélope. Bom, agora tem que juntar duas coisas, que é Paris e a bela Helena. Tá? Priamo, rei da cidade de Troia, situado no estreito de Dardanelos, tinha inúmeros filhos, entre eles Heitor e Pares. Então você vê, Priamo era rei da cidade de Troia e tinha dois filhos, Heitor e Pares. Tá? Veja bem que esse ponto que nós estamos tratando é Paris e a bela Helena. Paris, como é que escreve? P-A-R-I-S, sendo que o A é... Paris, tá? Paris, né? Paris. Como se fosse Paris. Só que não é por causa do tem um acento. Tem um acento. Pouco tempo antes de Paris nascer, sua mãe, Cuba, sonhou com que ele arruinaria a Troia. E ele vai arruinar a Troia de que maneira? Aí vamos ver a ligação dele com... Ele raptou a Helena. Então, lá de Troia, Priamo mandou o guardião do seu rebanho matar a criança suspeita, mas o homem deixou o menino viver e o criou como um pastor, que logo chamou sua atenção pela beleza e seu incorruptível julgamento ao avaliar a reza. Por isso, Zeus convocou a atuar como jurado num concurso de beleza entre Atena, Hera e Afrodite. Oferecia assim uma maçã com o prêmio a mais bela. Quando Afrodite conseguiu corrompê-lo com a promessa de que iria uni-lo à bela Helena, que Paris seria unido à bela Helena, Afrodite prometeu isso a ele, tá? Então Paris deu a maçã a Afrodite.
Decepcionadas, Atenas e Hera resolveram destruir Troia. É claro? Uhum. Então você vê que Paris se junta com Helena de Troia, né? Bom, a expedição grega a Troia. Paris foi reconhecido como filho de Priamo e raptou Helena, tirando-a de Esparta. Então Agamenon chamou todos os príncipes gregos. Você lembra que o Agamenon, né, é de Esparta, né? Agamenon chamou todos os príncipes gregos a uma assembleia em Aulis, onde se decidiu realizar uma expedição a Troia, em represália. Mas uma minoria radical quis esquivar-se. Quem foi que quis esquivar-se? Vamos lá. Ulisses. Ulisses, Sabe o que ele alegou para não ir à expedição? Loucura. Aquiles foi vestido por sua mãe com roupas de mulher. Aquiles era aquele que ele era Um negócio abençoado, tinha e tinha um ponto fraco, era o calcanhar de Aquiles. Aí a flecha acertou ele ali e ele morreu. Foi, né? Exatamente isso. Bom, o Aquiles levou o seu jovem companheiro, né, Patroclo. Eu acho que era um quebra-galho dele, né? Mas uma calmaria impediu a frota de partir. O sacerdote Calcas, desertor troiano, recomendou a Agamenon que sacrificasse sua filha Ifigênia para aplacar a ira de Artemis. Lembra que, né, quando o machado estava prestes a degolar Ifigênia, ela foi levada pelos deuses. Mesmo assim, logo a frota começou a partir para a luta, né? Aí vem a ira de Aquiles. Por que ele teve a ira? Vamos lá. Durante 10 anos, os gregos ocuparam a cidade de Troia. A história da Ilíada começa apenas no 10º ano. O mais importante combatente era Aquiles com seu exército. Mas quando Agamenon lhe toma uma refe troiana, ele se retira dos combates enfurecido e se induz Heitor de Troia a cometer um sangrento ataque em que mata o querido amigo de Aquiles, Patroclo. Opa, matou o quebra-galho do... Aquiles reage violentamente e, irado, impele o troiano de volta à cidade, mata Heitor e, depois de amarrar seu cadáver na cauda do cavalo, arrasta 3 vezes para a cidade. Logo depois do nascimento de Aquiles, aí que a minha esposa está falando, sua mãe, Tétis, mergulhou no rio Estígio, o rio dos mundos subterrâneos, para torná-los invulneráveis. Todavia, segurou pelo calcanhar, essa parte do seu corpo não foi banhada, né? E tornou-se um ponto vulnerável, onde justamente a flecha de Paris, lembra do Paris? Uhum. O atingiu matando, mas as muralhas de Troia resistiram. Aí fizeram aquele negócio do cavalo de Troia, lembra? Aí não precisa contar toda a história, né? Cheio de guerreiro dentro. Isso. Como presente para alguém, né? Presente. Aquilo era... Eles estavam dando de presente para alguém, né? Porque assim, quer ver? Morto Aquiles, Ulisses concebe a armadilha definitiva. Os gregos constroem um grande cavalo de madeira e espalham a notícia por meio de um suposto desertor de que aquele cavalo torna o seu dono invencível. Então simulam levantar o cerco à cidade, enquanto os melhores combatentes se escondem no interior do cavalo. Quando o sacerdote Laconte os adverte contra o cavalo, Apolo envia 2 serpentes que estrangulam Laconte junto com seus 2 filhos gêmeos. Aí, quando faz isso, o Priamo acredita que Laconte fora punido por ter profanado uma imagem. O Laconte estava certo, né? Ter profanado uma imagem de culto, e permite o cavalo ser levado para dentro da cidade. Os ocupantes escondidos esperam a noite chegar, descem em silêncio do cavalo e abrem os portões da cidade, dando início a todos os saques, massacres e destruições. Finalmente, os muros de Troia são arrasados, suas ruínas cobrem o chão. Lembra que Priamo, né, era o rei da cidade de Troia, né? E ele tinha 2 filhos, um deles era o Paris, tá certo? E o Paris pegou a Helena. Então o pessoal fez esse golpe,
que o Esparta mandou o pessoal para lá e acabou botando os cavalos de Troia de lá, e entraram lá dentro e pomba. Interlúdio trágico, Oreste e Elétrica. Mas Agamenon não pôde festejar sua vitória. Logo chegou em casa, foi morto por Egisto, amante de sua mulher. Os filhos de Agamenon, Oreste e Elétrica, escaparam do massacre. Depois de 8 anos, Oreste volta lá e, com a ajuda da irmã, mata a mãe e o seu amante. A partir disso, passa a ser perseguido como matricida pela deusa matriarcal da vingança. Por fim, em Atenas, instaura-se um processo que se discute se o que predomina é o patriarcado ou o matriarcado. Como Atena, órfã de mãe, passa pelo lado dos homens. Atena passa para o lado dos homens. Oreste é libertado para vingar o pai e pôde matar a mãe. Hamlet, lá na frente, já não teve permissão para fazer isso nessa história. Toda essa história forneceu um material maravilhoso para uma tragédia. E até inspirou Oneil a escrever a peça de teatro Elétrica de Luto. Está vendo? As coisas são faladas na época, tal, história, o mito, lá o que seja, tal, e mais tarde as pessoas usam isso. Né? Freud, então, não usou tanta coisa? Complexo de Édipo. Pô, está usando coisas aqui, entendeu? Então, você vê que vai se usar o quê? Quando retomar lá para aquele renascimento e reforma, vai voltar o quê? Os filósofos. Né? Vai voltar. Muitos dos pintores. Né? Então, as pessoas voltam com as coisas. Assim, aí vem a Odisseia, a aventura de Ulisses, que é aquela segunda parte. Né? A Odisseia narra a longa viagem de volta de Ulisses, aonde é Esparta, e sua chegada à terra natal, que é Ítaca. Inúmeras são as aventuras em que ele demonstra sua esperteza. Junto com seus companheiros, consegue salvar-se do cíclope, antropófago, Polifermo, embebedando e queimando seu único olho. Depois foge de sua perseguição e esconde-se debaixo da barriga de seus carneiros. Também é capaz de resistir à tentativa da feiticeira Circe de transformá-lo em porco, o que nem todo homem conseguia. Em seguida, encontra as sereias, cujo canto atrai para a morte todos que o ouvem. Mas, segundo o conselho de Circe, Ulisses tapa com cera os ouvidos de seus companheiros e deixa-se amarrar no mastro do navio para não sucumbir à música mortal. Assim, depois, Theodor Adorno torna-se o primeiro frequentador do concerto. Em seguida, precisa navegar por um estreito do mar, onde encontra à esquerda o redemoinho de Caribide e à direita o monstro Sila. Finalmente, Ulisses chega à terra firme, sozinho, náufrago e nu, no país dos Feácios, onde é tratado por Nausica, a filha do rei, até se recuperar e ganha dele um navio que o leva para Ítaca. Retorno do Ulisses ao lar. E aí a gente encerra essa questão do Homero aí, com Lida e a Odisseia. Durante 20 anos esteve fora de casa. Enquanto isso, 112 pretendentes haviam se instalado em sua casa. Ela bordava e desmanchava, né? Bordava e desmanchava. E não dava sossego à sua esposa, Penélope. Ela prometera decidir-se por um deles quando tivesse terminado de tecer a mortalha para seu sogro, Laerte. Mas à noite desmanchava o que havia tecido durante o dia. Ao chegar, Ulisses veste com roupa de mendigo, é imediatamente reconhecido por seu cão, Argos, mas não por sua mulher. Quando Penélope anunciou que se casaria com o pretendente, conseguisse, com o arco de Ulisses, atirar uma flecha através de 12 cabos de machado, Ulisses pega o arco, retesa-o e atira a flecha através dos orifícios. Ao revelar sua identidade, com a ajuda de seu criado, de seu filho Telêmaco, inicia um banho de sangue entre os pretendentes, finalmente volta a viver com Penélope. Essa é que é a história, tá certo? Essa é uma das histórias. Agora, outra história, qual é? A Bíblia. Começar. Você vê aqui, Ilíada, Odisseia, Homero.
A Bíblia, Deus. Então, vamos começar com Deus. Trata-se aqui de uma história de teor completamente diferente daquela que Homero nos conta. E foi escrita por Deus. Um Deus que os europeus consideram único. Por isso acreditaram em cada palavra da Bíblia. Por causa dessa história, mares de sangue foram derramados. Não é? Pensou lá, só o Maomé, aquela cabala cheia de politeístas, não sei o que, ele fez uma matança desgraçada. Né? Por causa de pequenas diferenças na interpretação dessa história, países foram devastados, cidades foram reduzidas a cinzas e pó. Então você vê, como é que você não pode ignorar a Bíblia? Olha o que ela ocasionou. Né? A figura mais importante da nossa cultura é o Deus bíblico. E mesmo quem não acredita nele extrai sua ideia de Deus a partir dele para depois negá-lo. Aquele que diz não acreditar em Deus não quer dizer Zeus, mas ele. Então vamos começar. Como é que ele começa? Com a criação e o pecado original. Todos nós conhecemos o início. Deus assim o quis e assim o disse. E fez sair a luz. Isso foi na primeira segunda-feira, quando o mundo começou. E ele continuou criando até o sábado. Depois olhou para o espelho e criou um ser segundo a sua imagem, que era o Adão. E para que Adão não se sentisse entediado, retirou-lhe uma costela e com ela a costela criou Eva. Em seguida, explicou-lhes a organização da casa e as regras para a utilização do jardim. Opa, o jardim do Éden. Podem comer todas as frutas, menos da macieira em que está escrito árvore do conhecimento do bem e do mal. Pois esse seria um ato malévolo. Mas preste atenção, por que ato malévolo conhecer o bem e o mal? E foi aí que foi pego, porque olha só. Pois esse seria um ato malévolo que terminaria com a morte. Mas ela percebe uma contradição. Se a descoberta da diferença entre bem e mal é em si malévola, há algo que não concorda com a lógica. Né? Quer dizer, o não saber a diferença entre bem e mal, que é benévolo, o não saber, o saber é que é malévolo. Né? Para uma explicação mais clara, consulta especialista em paradoxos. Sabe quem? A serpente. Que interpreta o assunto de forma ideológica e crítica. Né? A proibição é antidemocrática e a ameaça de morte serve apenas para proteger o conhecimento do dominador. Ele não quer saber? Né? Eles podem comer sossegado, pois assim vão se tornar iguais a Deus e poderão diferenciar o bem do mal. Muita gente não chega a esse patamar, mas tem gente que chega. Tem gente que chega assim, ele contesta Deus porque ele diz assim, não, isso não precisava ser assim, isso podia ser assim, assim, assado, mas ele esquece que não é Deus, entendeu? Mas se ele pudesse encontrar uma forma dizendo assim, não, eu farei isso, aí pronto, já se igualou, já... Né? O resultado foi aquilo que conhecemos sobre o conceito de pecado original, com todas as suas consequências. Descoberta do sexo, da vergonha, invenção de folha de parreira e da moral, expulsão do jardim, condenação ao trabalho regular, estreitamento do canal do nascimento por causa da postura ereta, com correspondente prematuridade e o parto doloroso, a longa dependência da criança, períodos mais extensos para criar os filhos, dupla jornada da mulher por causa da sua liderança no caso do pecado original. A Jussara está dizendo que caiu a internet. Aqui ainda não caiu. Aqui não caiu, Jussara. Então, aí deve ser do seu lado aí. Aconteceu. Não sei. Outro dia, de repente, caiu aqui, né? Vamos tocar. Aí vem Abraão. Isso é uma coisa que eu acho que a maioria deve conhecer. Se não conhece, vai ser organizado na sua cabeça essa história da Bíblia. Tá? Abraão, a próxima história na qual Deus, entre outras coisas, destrói a cidade de Sodoma por causa dos atos homossexuais de sua população. Por isso que muita gente homossexual não gosta muito da Bíblia por causa disso. Essa que é a verdade. Né? Fala da eliminação dos sacrifícios humanos. Deus prevê para Abraão uma ampla descendência, apesar dele e sua mulher Sara já estar em idade avançada.
Como sinal da consagração de sua viralidade a Deus, Abraão introduz a circuncisão. E contra todas as leis da natureza, Sara, com 100 anos de idade, dá à luz o seu filho Isaque. Lembra que ele antes teve um filho chamado Ismael com a escrava Agar. Uhum. Ismael que deu o islamismo. Isso. Isaque é o judaísmo. Judaísmo. Então Deus leva ao ápice a prova da fé e da obediência de Abraão, exigindo dele o sacrifício desse único filho. Quando o próprio Abraão se dispõe a fazer isso no último momento, Deus troca o rapaz, que é Isaque, por um carneiro, mais um passo no percurso que leva ao fim do sacrifício e a sua substituição pela lei de Moisés. Então agora vamos para Jacó, que é chamado de Israel. Quer dizer, esse nome de Israel veio de Jacó, passou a ser chamado de Israel. A história de Jacó, filho de Isaque, né, é o que mais se aproxima das histórias gregas. Jacó é um pouco como Ulisses. Traz seu peludo irmão. De que maneira? Trai o quê? O seu peludo irmão chamado Esaú. Ah, porque peludo. Porque... o cara coloca uma... porque vai ter uma junção na Grécia com aquele camarada que é o... Como é o nome dele? Deixa eu ver se está aqui. Que é o Polifermo. Um pouco depois, o que ele fala? Deus foge de sua perseguição e esconde-se debaixo da barriga de seus carneiros. Ah, tá. Entendeu? Então, por isso que é... Peludo. Peludo, né? Então, ele fala assim, Esaú pelo direito de... disso traz seu peludo irmão Esaú pelo direito de primogenitura. Ele era o primogênito Esaú. Então, ele traz isso. De que maneira? Vestindo uma pele de carneiro, enganando o pai cego quando este lhe estende amor para abençoá-lo. Da mesma forma como isso fez com Polifermo. Uhum. Engana seu tio Labão com um truque usado pelos criadores, e incorporando a sua propriedade, o carneiro recém-nascido, e toma como esposa as filhas de Labão, Lia e Raquel. Depois luta uma noite inteira com o anjo do Senhor, que lhe desloca o quadril e o batiza com o nome de Israel. Tá? Aí vai para José, do Egito, com Lia e Raquel. Né? Então, com Lia, Jacó tem 10 filhos, entre os quais Judá, o patriarca da tribo dos judeus. E com Raquel, teve 2. Um deles foi José e o mais novo, Benjamim. Nós temos que ficar presos no José, que foi José do Egito. Uhum. Os filhos de Lia zangam-se com o amor de Jacó por José, né? E que é meio irmão, né, dos outros, e com os sonhos deste último de ter um grande futuro, e vende-lhe como escravo para os egípcios. Pegaram o José e venderam para os egípcios. No Egito, a mulher de seu senhor, Potifar, quer usar o José para reanimar seus prazeres conjugais, e visto que ele lhe permanece indiferente, ela o acusa de querer violá-la. Na prisão, ele chama a atenção do serviçal do faraó, que cumpriu uma breve pena. José, ao interpretar sonho e fazer prognóstico do futuro com bastante precisão, quando o serviçal volta ao seu cargo, manda buscar José, que passa a interpretar os sonhos do faraó com tanto sucesso que, graças a uma previsão oportuna, o soberano consegue impedir uma grande fome no Egito. Assim, José progride, e quando a fome também ameaça sua família, sabe o que ele faz? Ele manda buscar seus parentes todos e obtém permissão para que ele resida no Egito. Aí vamos para Moisés. Está todo mundo no Egito, não está? Bom, lá eles vivem bem, mas são gradualmente escravizados e ficam à mercê de ataques e perseguições xenófobas. O faraó, com medo da predominância de estrangeiros, organiza um assassinato coletivo de crianças. Apenas o pequeno Moisés, lembra? Ele é salvo do genocídio, por sua mãe o coloca num cesto de vinho e o solta nas águas do Nilo. Uma das filhas do faraó encontra e o cria na corte para ser um nobre egípcio. Sigmund Freud, que via razões impróprias em tudo, supôs que a história tivesse sido inventada, para posteriormente transformar o filho egípcio de uma filha do faraó em autêntico judeu.
De qualquer modo, egípcio ou não, Moisés não faz vista grossa a uma perseguição aos judeus e mata um algoz egípcio especificamente sádico. A gente vê no filme, a gente vê isso bem claro. O cara maltratando, aí ele pega e mata o cara. Depois disso, precisa fugir e exilar-se em Madiã. Casa-se e passa a cuidar do rebanho de carneiro do seu sogro. Então Deus lhe aparece numa sarça ardente e ordena que guie os filhos de Israel para fora do Egito, até a terra prometida no Canaã, a terra em que jorram leite e mel. Aí o êxodo do Egito. Êxodo quer dizer saída do Egito. Né? Depois de muito exílio. A terra que jorra leite e mel, só faltava jorrar o sorvete de coco. Sorvete de coco, O êxodo do Egito. Depois de muito hesitar, Moisés declara-se disposto a obedecer. Mas, como o faraó não quer deixá-los ir, o Senhor manda ao Egito muitas pragas, até finalmente matar todos os primogênitos egípcios. Hein? O faraó já não suportava aquela situação, em contrapartida, o Senhor dita aos judeus complicadas regras alimentares, como o pão asmo, e manda que institua a festa da Páscoa, que é a Pessache, que deveriam lembrá-los do êxodo do Egito no futuro. O furioso faraó, porém, persegue-os com um exército até o Mar Vermelho, lembra? Novamente, os judeus passam por dificuldades. O Senhor, então, abre as águas do Mar Vermelho, deixa os israelitas passarem, e logo depois o exército egípcio é engolido pelas ondas que se fecham sobre eles. Desse modo, demonstra seu poder não só para os egípcios, mas também para os judeus. Esse êxodo tornou-se o modelo primordial da expulsão, mas também da libertação dos escravos. Moisés fez isso. Mas Moisés também instituiu, ou Deus instituiu através de Moisés, as leis de Moisés. Enquanto as histórias contadas até agora não passaram de escaramuças prévias, depois da fuga do Egito, acontece o verdadeiro momento do nascimento do povo de Israel. Ao pé do Monte Sinai, Deus anuncia por meio de atividades que pretende revelar-se, sob os olhares do povo reunido. Moisés sobe a montanha e desaparece em meio à fumaça e ao fogo. Quando retorna, anuncia os 10 mandamentos, o Decálogo, e inúmeras outras prescrições do chamado Livro de Aliança. Volta a subir a montanha e permanece ausente por 40 dias. Só que, enquanto Deus lhe declara que a partir daquele instante ele deveria ficar com o seu povo e construir um santuário, que seria o tabernáculo da Arca da Aliança, lembra? Deus especifica então que aspecto o santuário deveria ter, mas como Moisés permanece muito tempo ausente, as pessoas o dão por desaparecido e usam suas próprias reservas de ouro para construir um bezerro dourado, que passam a adorar em celebrações idolatras, o que era proibido por Deus, que queria ser venerado conforme determinara, e não segundo a vontade do povo. Ao voltar da montanha, Moisés destrói as novas tábuas da lei que trazia consigo e pune o povo pelo culto ilegítimo, incitando os levitas a atacar os idólatras. Idolatras, né? Idolatras numa batalha sangrenta. Depois sobe a montanha e, pela segunda vez, Deus celebra a aliança com o povo de Israel. Radiante por causa da visão divina, Moisés desce novamente a montanha, trazendo no braço 2 tábuas como prova da nova aliança escrita pelas mãos de Deus. Então, agora Deus e o seu povo. Com isso, entre Deus e o seu povo, se estabelece um relacionamento regido pela lei. Deus é a lei que agora está guardada na Arca da Aliança. Israel é o povo de Deus enquanto se mantiver fiel à lei. O primeiro mandamento diz que, apesar de todos os outros povos adorarem deuses diferentes, em parte até bastante simpáticos, e apesar da dificuldade de ser diferente dos outros, os israelitas não poderão ter nenhum outro Deus além dele. Por isso, a história posterior de Israel gira em torno da tendência recorrente do povo de abandonar o caminho prescrito de se desviar da lei do Senhor e de se dedicar aos atraentes deuses locais como Belzebu, Senhor das Moscas. Quer dizer, nada disso. Além disso, sempre descreve os acessos de raiva e as ações punitivas de Deus. Depois que os judeus tomaram a terra prometida, esse problema estendeu-se com a história do rei Saul, Davi e Salomão, que finalmente construiu o templo de Jerusalém para a Arca da Aliança.
O problema também predomina ao longo da era dos profetas da dominação babilônica, em 609, Nabucodonosor conquista Israel e leva a elite judaica para a Babilônia, até que em 539, Ciro, o rei persa, encerra o exílio. Duas coisas para encerrar. Falar sobre Jó e falar sobre judeus e os cristãos. Sobre Jó. Finalmente, no livro de Jó, o problema da fidelidade à lei é levado ao ápice moral. É introduzida uma nova figura que mais tarde deveria fazer uma carreira sem precedentes na Europa cristã. Sabe quem foi? Satanás. Ele surge de repente. Talvez já tivesse sido a serpente no paraíso, mas agora assume sua identidade. Isso já tem a palavra como Mefisto em Fausto. Né? Jó é justo e devoto. Diz, grande coisa afinal, isso não é difícil quando materialmente se está tão bem. Muita gente fala a mesma coisa que as falava lá, hein? Lembra? Quando você está bem, isso é fácil você levar. Quero ver você estando mal, você ficar acreditando em Deus, não sei o quê, para não querer Satanás, né? Então, como em Fausto, Deus decide fazer uma experiência e permite que Satanás coloque à prova a fé de Jó. Satanás mata todos os filhos de Jó, arruína sua propriedade, tortura com doenças. Quando Jó se queixa da arbitrariedade e seus amigos consideram religiosamente incorreto acusar Deus por sua desgraça, ele pede uma explicação justa ao Senhor, mas só consegue obter um elogio ambíguo. Será que o teste aplicado por Satanás deveria mostrar que Jó se prendia à ideia de Deus justo? E para ser justo, teria Deus de criar a figura de Satanás? Seja o que for, a provação infligida a Jó termina numa teodiceia, numa justificativa de Deus para os males do mundo e mostra o legado que nos foi transmitido com esse Deus. A história transforma-se num processo judicial contínuo, com uma ausência geral de justificativas e uma constante consciência de transgressões que comporta tanto uma necessidade de redenção, que é a espera pelo Messias, como também a possibilidade de reclamar garantias processuais. Finalmente, judeus e cristãos. O restante da história de Jesus como Messias passa-se então na época de Roma. Os cristãos renunciaram à justiça em favor de uma anistia geral. Mas os judeus escolheram o papel de Jó, ativeram-se à justiça, e com isso mantiveram acesa a suspeita de que os cristãos haviam falhado moralmente. Por outro lado, os cristãos já haviam retrocedido à fase do sacrifício humano, com a crucificação de Cristo, uma barbaridade que os judeus haviam eliminado por meio do direito, e os gregos pela estetização na tragédia. Lá na frente. Em compensação, os cristãos foram castigados pelo filósofo Hegel, que reintroduziu a justiça sob a forma de processo dialético da história universal. Desde então, alguém sempre acusa outrem de pecar contra as leis da história, o que eleva consideravelmente o número de sacrifícios humanos, transformando a história num tribunal universal. A dialética de Hegel, você tem um espírito que está sempre sendo levado. É um espírito, uma ideia. Marx chega e diz, não quero essa dialética, não. A dialética é materialista, não é uma ideia do espírito. Entendeu? Bom, com isso, não sei se vocês repararam, quer dizer, nós deu uma ideia que eu já citei isso, tantas, né? O Fausto. Essa coisa que você fez do Homero e de Deus, né, com a Ilíada, a Odisseia e Deus, você fez, assim, na minha ignorância aqui, para fazer uma comparação. Entre os dois, você fala? Não, porque tem coisas assim, por exemplo, cavalo de Troia, tem um bezerro de ouro. Tem umas coisas assim que são significativas, né? Eu não sei. Sim.
Por exemplo... Porque o cavalo de Troia, quando entrou ali, não sei o que, veio o massacre. O bezerro de ouro, quando Moisés desce e vê aquele pessoal estava adorando aquele bezerro de ouro, ele também promove Por exemplo, esse grupo do Bilderberg, eles adoram esqueci o nome. É Satanás disfarçado. Assim como aquela garota que o Demetrio tinha dado, falando, não, os maçons adoram Satanás. Né? É Débora, não é? Sei, quer dizer, assim, a gente, mesmo que a pessoa diga que não, o problema é quando a pessoa tem Deus como dinheiro, no fundo, né? A crença dele é o seguinte, não, tem gente que até alivia um pouco, não, dinheiro não é tudo, mas né, a gente consegue muita coisa e tal, mas no fundo o cara, ele entende que porque ele não acredita em Deus, no fundo. Então o dinheiro é tudo. É o que abre as portas para, se ele estiver doente, se ele tiver... para qualquer coisa. Ele consegue fazer as coisas. Ele, no fundo, é o bezerro de ouro. Né? E os outros, no sentido de sempre criando a inteligência ardilosa. Né? Bota um bezerro, bota um cavalo de Troia, mas quantas armadilhas a pessoa usa, né? Essas grandes empresas, um contra o outro, não sei o quê, cheio de cavalo de Troia um para o outro. Né? Então, assim, essa coisa que a gente vê lá, isso na vida cotidiana, isso reproduz. E muita coisa é aproveitada, né? Como eu falei, por Freud, por outras figuras aí que eu fui citando. Então, quer dizer que esse é o começo. É claro, então a Bíblia, quem é que vai negar a Bíblia? Todo mundo aí guerreou, fez uma opção de coisa. Né? É impossível. E essas memórias aí da vida de Odisseia, muita gente tem essa ideia de aventuras, de você recuperar coisas perdidas. Né? São os grandes lastros. Não quer dizer que depois, quando vai... Que depois nós vamos entrar agora, você vê, ó, nós vamos entrar agora, depois, na próxima vez, nós vamos entrar na Antiguidade Clássica, na cultura e história. Na cultura e história. Aqui só nós pegamos 2 textos. Agora não, a gente vai pegar a cultura e a história, nós vamos ver a Grécia e nós vamos ver Roma. E aí vai ver o cristianismo também no posto disso aí. Né? E depois a gente vai avançando, a gente vai para o Renascimento, a gente vai para a Idade Média primeiro, depois vai para o Renascimento, depois século XVII, século XVIII, século XIX, século XX, entendeu? Então, com isso, toda hora da gente dando contexto, você vai ver... então, quando chega no Renascimento, que você tem uma ideia... Renascimento, você está ligado logo à Itália. Tá? Então, quando você vê a Itália, tem lá, são 4. Florença... como é que é o nome? Gênova, Roma e aquele mais afastado, assim. Esqueci, lá embaixo. É Gênova, Gênova, lá embaixo. Não tem tanto... Tem mais um outro aqui que é importante. Né? Esqueci. Mas você vê, quando você começa lá, porque na Renascença, você começa a voltar com o pessoal lá na Grécia, de Roma e tal. Então, as arquiteturas, as estátuas, as coisas, tudo aquilo que a gente foi lá em... Fontana de Trevi, tudo começa a aparecer. Porque tem os escultores, né? Agora a gente precisa começar a ver assim, mas a gente tem que dizer Veneza, esqueci. Veneza, eu falei. Falou? Tá. Então você vê, como é que você pode entender as obras se você não entende a história? Né? Esse passeio que a gente está fazendo aqui para as pessoas começarem a ter uma ideia de por que tem certos autores de alemães, você não vai conhecer nada se não conhecer, porque a Alemanha ficou atrasada em relação aos outros 3. Inglaterra, Espanha principalmente. Espanha a gente não dá o valor, Espanha foi riquíssima. Velázquez, um monte, quando
Então, eu não posso ficar, senão eu vou começar a contar a história toda. Aquele museu que você não quis ir, né? Museu que eu não quis ir. Se eu for lá de novo, não vou de novo. Então, assim, essa parte aí eu espero que até o fim de novembro eu quero acabar com essa parte da cultura toda e dar, inclusive, acho que eu não sei se vai dar tempo acho que não dá tempo de dar literatura, a música, não. Eu faço só a história, né? Eu faço a história só. E amanhã, por exemplo, a gente vai dar esse aqui, ó. Lembra dele? 1942, né? Não. 1942. Aí depois a gente vai. Eu acho que cada vez mais, eu acho que vocês, né? Vocês vão ficando com uma ideia. Porque, assim, tem coisas que, tipo esse livro aqui, né? Ele está dando a parte da história toda. Né? E tem que ter uma certa paciência, né? De montar esse contexto. Né? Aqueles que estão acompanhando a gente assim, regularmente, certamente e tal, a pessoa vai começar a ver assim, vai ter um retrato muito bom. Porque você vê, olha, o que eu estou fazendo? Estou dando toda segunda. Começa a semana, o que eu faço? Com a sistematização do ensinamento do Eixo Samba. Eu fiz a introdução toda, agora estou em Deus. Na próxima vez, acho que eu faço a importância e os propósitos, acho que é isso, não me engano, tá certo? Mas já fiz significado, já fiz tal, né? Vou por aí, vai continuando, vai. Chega depois, o que é que vai? Aí vai para o mundo espiritual, mundo material, depois a gente vai progredindo. Tem tempo. Isso aí a gente não vai parar tão cedo, porque são 18 horas de conhecimento. Né? Depois, o que a gente faz? Não havendo nada, o que a gente faz é isso aí. A vida e obra do Mestre São, um estudo cronológico dos ensinamentos, para ele ter uma ideia, quando o Mestre São vai fazer determinada coisa, o que ele está envolvido. Né? E aí a gente começa depois o quê? A gente começa as memórias. Minhas memórias literárias, cinematográfica, musical, né? A memória política eu já tenho. Eu não podia dar, continuando de 1975 para cá, ainda posso fazer isso qualquer dia, mas eu já estou cheio de coisa, não dá para as pessoas suportarem, né? Porque é muita coisa para acompanhar. E eu vou fazer no final de memória cinematográfica, eu vou dar o Admirável Mundo Novo no que eu tenho, na nova edição, a palavra acho que não é edição, é outra coisa. Novo formato. Fizeram 2 filmes, um mais antigo, e eu obtive agora esse mais moderno, e é o que está melhor. Ele leva 1 hora e pouco, enquanto o outro leva 3 horas. Esse aqui está melhor, mais conciso e vai nas questões. Outra coisa boa para vocês aprenderem a relação que tem com o mundo de hoje. Olha que bacana. E quando a gente começar de novo a música, né, que só deu uma paradinha ali, que eu vou começar a música de novo. Né, vai ser outra coisa. Outra memória literária. A gente vai começar, sabe por quê? A próxima vez vai ser o Evangelho de Buda. Olha que legal. Entendeu? A gente vai abrir para... Não sei se estão percebendo, é muita coisa, mas isso é muito... É pena que eu não posso fazer tudo, de repente. Tem que ir aos pouquinhos, vai, a pessoa... E a pessoa vai tendo uma ideia. Agora, quando chegar no fim do ano, se fosse agora, vocês façam o favor. Quem tiver, já se inscrevam na Bíblia não, na Voz Messiânica, www.vozmessianica.com.br. Voz Messiânica, sem acento nenhum, entendeu? Vai lá, se inscreve já. Porque no ano que vem, eu dei esse prazo, que eu ia fazer começar tudo, uns 3 meses atrás, eu ia começar só com a Voz Messiânica. Eu digo, bom, as pessoas não estão entendendo direito, então eu vou mostrar a ele o que eles estão perdendo. Então, quando eu mostrar, depois no ano que vem, vamos fazer a Voz Messiânica. Por quê? A gente precisa ter controle, cara.
porque senão não sei o que acontece. Né? Você pensa que eu olho aqui para esse lado direito meu aqui, eu vejo pessoas aqui, mas eu já notei que tem muitas pessoas que estão vendo e não estão com o nome das coisas. Então, e, por exemplo, agora o meu celular acusa que tem assistindo esse vídeo 2 pessoas. Pois é. Eu não sei se isso se a gente pode levar em conta. Eu sei que eu estou. Então eu posso contar. Hoje já está em 400 e poucas pessoas. Eu não sei como é que é essa dinâmica. Aí na voz messiânica a gente pode ter ideia realmente de quantas pessoas... Eu sei que eu tenho mais de 600 seguidores. Não sei que seguidores são esses. Eles não veem as coisas que a gente faz, não sei que seguidor é esse. Esse aí não é um seguidor, sei lá o que é, outro nome qualquer. Tá certo? Bom, eu posso fazer isso, então acho que agora... Acho que não tem ninguém falando nada, né? Não. Aí, Pedro Luiz, já se inscreveu lá na Voz Messiânica? Ainda não. Manda brasa lá, cara, não perde tempo, não. Você é sangue bom. Até amanhã, se Deus quiser. Demora. Amanhã eu vou começar, vai ser 6h30. Tá ouvindo? 6h30 amanhã. Deve ter jogo do Fluminense. Acertou, Ixi. Minha mulher não erra nunca. Não erra nunca.